Então, esse é o nosso podcast, pode crer. Nós vamos falar sobre temas da lição jovem e estamos aqui com um convidado ilustre, que é o pastor Eric. Opa! Paulinho, que vocês já conhecem, Christian, eu, Leandro, e estamos iniciando esse projeto. Ele tem o objetivo de nós debatermos a lição, não passarmos a lição como é feito no sábado, mas é conversar sobre alguns tópicos mais profundamente, algumas curiosidades. E é isso aí. Espero que vocês recebam essa bênção na vida de vocês. E, aproveitando o ensejo, quero pedir para a gente começar, pastor Eric, fazer uma oração para a gente. Bora orar, então. Vamos nessa. Senhor Deus, louvamos ao Senhor porque a gente pode conversar, debater sobre assuntos, falar sobre a Tua palavra de maneira livre. Isso é a primeira bênção que a gente tem que agradecer, porque a gente vive num país livre em que a gente tem a oportunidade de fazer isso. Nos abençoe neste momento, a gente vai conversar, a gente vai bater um papo aqui, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa conduzir toda essa conversa e que assim também muitas pessoas possam ser edificadas através deste podcast. Amém. É o que nós oramos por Jesus. Amém. 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 Uhul! É isso aí. Começou animado, hein? É isso aí, vamos seguir a animação que a gente tem bastante coisa para debater aí. Leandro, você poder conduzir aí? Essa lição é fantástica. E é engraçado porque eu acredito que todo mundo leu hoje, né? De última hora. A gente leu aqui, vai dar certo. Falei mais cedo com todo mundo, falei, cara, não tenho a lição. E eu comprei a lição lá no aplicativo da CPB e minha esposa, como a gente faz assinatura, eu não lembrava, e ela tinha uma novinha embalada. Mas é isso aí, o dinheiro vai para a missão agora, vai para ajudar alguém na África ou coisa parecida, né? Deixa eu ver, na verdade, é aqui, né? América Central. América Central, Bahamas. Isso. Essa lição, ela fala sobre esse objeto que eu tenho na mão aqui, um objeto metálico de formato circular. Não tira muito, que eu uso no dedo. Aliança. Eita, é um negócio que se você perde, dá um trabalho. Dá uma encrenca, né? E é um objeto que tem tudo a ver com o tema da lição geral e com essa primeira lição que nós vamos aqui debater, né, que é sobre aliança. O que eu achei mais interessante dessa lição é que é o seguinte, tem até no comentário adicional, fala que Deus, ele procura fazer aliança conosco de forma assim, com todas as suas forças, diria entre aspas, e nós sempre escapando, né? Sempre damos um jeito de quebrar essa aliança. Exatamente. E aí até fala que da definição do próprio termo de aliança, que é a união, né, de duas pessoas em prol de um bem comum. E eu achei isso interessante porque até o próprio comentário diz isso, eu vou corroborar por cima, que para Deus, que bem comum? É só a nossa parte, é só nós que recebemos perdão. Ele entrou com pagamento, nós entramos com a conta. Né? Exatamente. Trem sem sentido, né? Não, tá parecendo emprestar dinheiro. Quando eu era criança, né? Emprestar dinheiro de pai, aí era assim, eu entrava com a conta, assinava lá a nota e o pai que pagava. Presente Dia dos Pais também. Que você paga com o cartão de crédito do seu pai, é tipo isso. Exato. É isso mesmo. E o título aqui do início, um grande negócio. Eita, esse grande negócio... Aquele negócio que você entra assim, que só você contribui, né? Tá parecendo aquele... Como é que é o nome? Aquelas... pirâmide? As pirâmides. Só você contribui, é só o venha nós. Arrasta pra cima que eu vou te mostrar como é que você vai se dar bem aqui. Exatamente. Trem furado. Então, mas eu não quero ficar falando sozinho aqui, né? Acho que tá todo mundo aí. Então vamos... Manda bala aí. Vamos lá, pastor. O que você... Vamos alfinetar aqui. Vamos alfinetar. Aproveitar a autoridade que que a tá gente tem uma aqui. Akira da verdade. Eita, toma, já me vai. Pode crer. É o seu podcast. Eita, Vamos O lá. que você tem a contribuir com a gente aí, a dizer sobre essa lição, né? Sobre a aliança, né? Que a gente viu na lição aí que as alianças foram feitas, né, no início com os homens, né? Com Noé, com Abraão, né? Começou com Adão, veio para Noé, Abraão, né? E o povo de Israel. Então, o que você tem a falar aí para a gente aí, acrescentar? Cara, o que eu acho mais massa, Paulinho, galera, aqui é o seguinte, é que quando a gente pensa já em aliança, a gente já pensa numa parada eterna.
Sim. Porque você botou uma aliança no dedo, tirando os relacionamentos fajutos que tem por aí, né? A gente tem esses aí que é de frouxo, mas quando você coloca uma aliança, automaticamente já vem uma parada séria na sua cabeça. Já vem um negócio assim, cara, isso daqui é algo real, é algo sério. Mas aí aqui, na nossa lição, esse grande negócio, igual a gente está falando, esse negócio tinha tudo para ser uma furada. Por quê? Primeiro, pelo motivo que a gente já falou aqui, não vou ficar repetindo. Mais outro. Dentro dessa aliança eterna, começou a aparecer um monte de outras alianças no meio do caminho. Exatamente. E aí você fala assim, cara, mas como assim, velho? Se já tem uma aliança, aí começa outra, depois faz outra. A emenda. Que negócio é? Da onde que surge esse negócio? E aí por isso que aqui fala, é um grande negócio. Um grande negócio não sei da onde, né? Negócio da China. Vai virar uma bagunça isso daí. Então, eu até coloquei aqui, eu sempre faço uns esbocinhos da lição aqui, umas loucuras da minha cabeça. E eu coloquei aqui que faz assim, há uma aliança eterna, e essa aliança eterna é um dos temas centrais das Escrituras. Por quê? Porque ela vai permear dentro dessas outras alianças que a gente vai trabalhar. Então, eu penso da seguinte forma, para a gente começar a introduzir a nossa conversa, que é o seguinte, que quando a gente pensa nessa aliança como um tema central, aliança eterna, as outras alianças elas vão complementar. Então, eu penso que é assim, é como se fossem os compromissos, aquele chamego que você dá na esposa ou no marido, para reafirmar a aliança. O negócio, né? Exato. Então, eu penso mais ou menos nessa linha. Que são aquelas coisas que você faz. Essa daqui tá parecendo uma música mundana, né? Essa da nossa parte, eu imagino até. Porque essas músicas hoje sempre falam aqui, né? Que o cara vive fazendo errado, pulando a cerca, e a mulher, às vezes, ou o homem, no caso, né? Tem que ir lá, igual Oséias, né? Ir lá e buscar e reatar, né? E o lado mais fraco disso, por incrível que pareça, é o lado de Deus. Assim, olhando aos olhos humanos, porque somos nós sempre que erramos. Eu vou bater sempre nessa tecla, né? Quem quebra sempre a aliança? Nunca é Deus. Nunca é Deus, exatamente. Não, agora, outra coisa que você falou interessante, surge até um tema polêmico, né? Que agora muita gente pensa e fala e acredita que existia a aliança antiga e agora nós estamos sob uma nova aliança, que agora não tem mais nada que nos faça perder a nossa salvação por essa nova aliança. E eu, inclusive, conheço alguns, né? Tive aí, digamos assim, né? Um certo desprazer em conhecer alguns que, infelizmente, são totalmente equivocados. Eu estava até conversando com o Paulo, né? Uns conhecidos que começam ouvindo um louvor da Etienne e, dali a pouco, já está no Barões da Pisadinha e são... Na cabeça deles estão ali fazendo a coisa certa, né? Sim. E a gente realmente... Eu fiquei apenado, com pena de ver como que Satanás conseguiu distorcer essa questão da graça na cabeça das pessoas. É o que Verdade. Essa lição traz para nós, esse tema de aliança, e ela inclusive afirma que nós estamos sob uma mesma aliança, não mudou nada da aliança antiga para essa nova. Só Deus, né? Renovou. Nós Exatamente. Compramos no boleto, não conseguimos pagar, fomos lá e negociamos de novo, né? Perdoou a dívida e aí Deus fez aquela para cada boleto que você atrasa, eu pago uma parcela para você, em vez de ser que nem o banco. Aí é bom demais, né? É bom demais. E o interessante também é que muita gente acaba associando isso aí à graça, né? Fala, eu sou salvo pela graça. Então, muita gente leva isso aí a entender que eu posso fazer o que eu quero, entendeu? E isso é coisa, uma cultura antiga até. Comentei com o Leandro aqui sobre algumas coisas aí das religiões católicas, né? Que vem de raizado isso aí, né? Sim. Que a pessoa acha que por ter a graça de Deus, pela graça de Deus já estou salvo, entendeu? Batizei ali, Deus já me salvou mesmo, então eu posso seguir minha vida e fazer o que eu quero, entendeu? E isso é totalmente um equívoco, Cara, né? Eu acho essa questão interessante, aí eu queria até lançar aqui a pergunta Olha lá, na o mesa. cara do doutorado na história e filosofia. Manda Christian, pra ele nós. tem até um óculos redondo para dizer que ele é pensador. Vai lá. Cara, porque é o seguinte, eu sempre me perguntava, né, como que um Deus eterno, que ele está fora do tempo, ele vai criar uma aliança ou estabelecer um compromisso, ou que seja um conjunto de leis ali para organizar a conduta do pessoal, e num determinado momento, essa aliança, ou essa lei, ou esse compromisso, ele não é válido mais.
Quer dizer, como que ele poderia criar uma lei, né? Criar uma aliança, criar um compromisso, que no futuro ele sabia que não ia servir para mais nada. Serviu para aquele pessoal ali e não serviu para mais nada. Um Deus que é eterno, fora do tempo e tal. Ele sabia desde o começo que a gente ia fazer caca. E né? sempre que eu me perguntava sobre isso, né, me vinha na cabeça o seguinte: Deus muda de opinião? Não, né? E aí eu lanço aqui pro pastor: o senhor está na mira da verdade. Agora lascou. Porque veja bem. Porque nós temos relato, né? A gente tem que prestar atenção nisso também, porque um dos argumentos fortes desse pessoal que diz que existe uma nova aliança, ou que a aliança do Antigo Testamento, a aliança passada, ela não é mais válida, ou ela se desfez e tal, sempre o pessoal vai falar o seguinte para você: e quando, lá na época de Moisés, Deus ia destruir o povo? Me arrependi e tal, não quero mais. Aí chegava Moisés e falava o seguinte: não, Deus... Não é bem assim, não faz isso, pelo amor de Deus. Aí Deus mudava de ideia. Ô Deus, pelo amor de Deus. Pra você ver o tanto que... Né, e aí, como é que fica? Será que tem aí alguma coisa assim na língua hebraica, uma divergência entre as palavras, né? Porque a gente sabe sim que o hebraico ele é muito mais profundo. Foi lá puxar o hebraico agora, hein? Agora já era, né? Arrancou o couro. Os professores não vejam isso. Mas assim, é só pra gente pensar. Não, mas essa parada é muito fera da gente pensar assim. Porque, realmente, se a gente for pensar, em alguns aspectos aí, a gente vai ter mesmo isso. A gente citou aqui essa parada de Moisés. Sim, Moisés, realmente, Deus foi lá e mudou. E aí tem outra. Você lembra de, acho que é Zedequias, que ele estava para morrer, aí ele orou e falou assim, pelo menos dá mais 7 anos aí, mais um tempo de vida. E Deus foi lá e deu. Então, assim... Aí eu volto com uma pergunta, usar o método de Jesus aqui, né, vai? Para se livrar. Se a pergunta é, Deus ele pode mudar? Deus ele muda o seu pensamento? Deus ele... Beleza. Mas e aí a pergunta é, Deus ele muda em resposta à nossa oração? Porque se ele sabe de todas as coisas, quando a gente pede, a gente clama, será que ele não muda simplesmente para, vamos dizer assim, para nos dar uma outra chance? Pai, que o filho, pai, mais pai. Então, assim, se a gente pensar, todos esses casos que tem em que Deus mudou, foi porque alguém pediu, intercedeu pelo povo dele. Isso e forte. Ele agiu com misericórdia, que é a graça que a gente está falando aqui, e isso manteve. Só que aí tem uma parada, né? Princípio ele é eterno. Exatamente. E aí que a gente entra nesse... Poderosa essa questão aí, né? Mostra o tanto que a oração ela tem poder, né? Pois é. Isso me leva até a pensar o seguinte: bom, se Deus ele é atemporal, se ele está acima do tempo, né? Então ele, com certeza, e tudo acontece de acordo com a vontade dele, né? Então, com certeza, ele conduz aí a história humana para ir mostrando lições. Não é que ele muda, talvez não seja que ele mude de ideia ou que ele mude de opinião, mas que ele já tenha... Mas que ele tente, assim, se enquadrar na nossa mentalidade, que é limitada, né? Que talvez a gente não entenderia essa lição de outra forma. A lição traz essa referência, inclusive, essa analogia, na verdade, que como Deus na forma de Pai, né? Até Jesus falou, né? A oração começar com Pai Nosso. E eu sempre imagino essa relação, nós como crianças, que não... aprendeu a falar recente, aprendeu a andar recente, não conhece nada da vida, do mundo, e às vezes pede para o pai uma faca. Eu quando era criança, eu pedia esse tipo de coisa. Eu falei, menino, por que você tá maluco? O que você quer isso? Não, pai, mas eu quero brincar. E o pai sabe que ele não vai dar isso pro seu filho, né? Sim. E muitas vezes também o pai fala, meu filho, você não vai brincar agora porque você tem que, sei lá, tomar banho agora. E às vezes o filho, não, deixa eu só brincar mais 15 minutos, aí... O pai acaba deixando por se apenar do filho, né? Não, meu filho, vai lá. E eu imagino esse amor de Deus tão forte para conosco a ponto de ter essa analogia. Porque eu não imagino um outro tipo de amor, a não ser do pai, como diz a gente fala muito de empreendedorismo, né? Sim. Aí fala sobre ganhar dinheiro. Fala, amigo, dinheiro você só ganha do pai. Né? O resto você tem que correr atrás, trabalhar. Então... esse é um dos pontos, né? O pai vende o tempo, se você parar para prestar atenção, o pai vende o tempo de vida, o pai humano, tempo de vida dele para proporcionar para o filho as coisas, né? As necessidades e tal.
E Deus, que é dono do tempo, dono de tudo, ele se fez homem, o ser humano, a criatura mais decaída do universo, né? Depois de milênios de pecado, se fez homem e para poder salvar, para poder pagar o preço. Imagina isso. É algo que realmente é difícil da gente idealizar. Né? Se é difícil para a gente entender hoje, imagina o pessoal daquela época, hein? Nossa, entender que o verbo se fez carne e veio habitar aqui no meio da gente. Loucura, Muito né? interessante isso aí. E a vinda de Jesus também serviu para poder confirmar, né, a aliança, né? Cara, exatamente. Exatamente. Para confirmar a aliança. O mais interessante é que aconteceu igualzinho os profetas. Há milhares de anos Por isso que eles eram antes. profetas, né? Cara, isso é muito interessante assim, pra gente mostrar, inclusive, como documento histórico, né? Olha, o cara da história falou, é isso aí. Exatamente, levar isso pro pessoal que não acredita muito assim no caráter, né? A gente estava discutindo espiritual hoje da aqui Bíblia, né? essa questão histórica com o Paulo. E eu, não o apóstolo Paulo, eu e o Paulo. Vale Como a ouvir pena da Paulo. ressaltar. Sobre essa questão de história. A história é muito importante porque hoje em dia está muito fácil de você, com tantas informações, de se esquecer os fatos históricos. E os fatos históricos eles servem para a gente olhar e saber o que culminar quando acontece uma catástrofe. Por exemplo, aqui a gente vê sobre a aliança e vê o povo de Israel sofrendo várias vezes, em vários momentos da história. E da história como povo, né? Povo eleito e tal. E aí a gente entende o... Cara, fugiu o pensamento aqui. Voou. Depois eu complemento. Ora aí aparece. Faz parte. Faz parte. Mas então, essa questão é muito interessante, assim, porque... História, lembrar da história, porque, entendeu? Olhar para a história deles, claro, porque isso é muito importante, porque é o seguinte, pastor, eu geralmente, quando eu lido com alguém que não é da igreja, com alguém que é assim, cético em relação às coisas da Bíblia e tal, eu sempre gosto de tratar a Bíblia como um documento histórico, isso além de um livro sagrado. Então, muito interessante que tudo que os profetas falaram aconteceram na vida de Jesus Cristo, do jeitinho que ele falou, e foi relatado não só pelo pessoal que escreveu a Bíblia, mas existem outros documentos históricos da época que tratam a respeito. Quer dizer, veio um cara aí, fez um monte de milagre, fez um monte de coisa, nós vimos isso acontecer. E real, não tem como dizer que não é real. E essas pessoas são testemunhas oculares do que aconteceu. Esse era o ponto do meu pensamento, é que você tem que olhar para a história para poder ter a comprovação. Hoje em dia está muito fácil a gente esquecer a história, isso é muito perigoso. Exatamente. Hoje em dia tem muito jovem por aí que não sabe por que o Brasil chama Brasil. Por que a gente... Por que a Bíblia tem uma versão chamada João Ferreira de Almeida? Esse tipo de coisa ninguém para... Quem que é esse? Ninguém para prestar atenção. E por que tem livros apócrifos? E por que tem outra versão de Bíblia chamada de Bíblia Católica? Aí você vai pegar o contexto histórico. Mas por que tem como é que é o nome? Os judeus não acreditam, por exemplo, não vou generalizar, mas em tese, no Novo Testamento. Por que eles ainda estão no Antigo Testamento? Aí vem essa questão das novas religiões. Por que tem tantas religiões e por que agora tem uma permissibilidade dessas novas religiões baseadas principalmente no Novo Testamento? Porque lá no Novo Testamento parece que Deus é outro. Parece que quando ele virou Jesus, ele ficou bonzinho, né? Exatamente. Ele veio aqui na Terra, aí falou, nossa, a situação desse povo aí é feia mesmo. Nossa, tem que ajudar. Inclusive, como uma história minha mesmo, eu antes de me tornar adventista, eu era de outra igreja, né? E lá a gente comia carne de porco, normal. E a justificativa deles era essa. Falar, não, a vinda de Jesus, Deus veio para eliminar essa coisa aí do Antigo Testamento. Interrompeu a aliança. Exatamente, interrompeu a aliança. E a única coisa que eu tinha para falar é a nova aliança. Cara, se Deus eliminou o Antigo Testamento, onde é que estão os 10 mandamentos? Quer dizer que você não precisa seguir mais nada daquilo ali, entendeu? Nada. Então não existe isso. Não existe. E aí não Deus teria criado algo que no futuro ele mesmo sabia que não ia dar nada. Aí entra naquela pergunta que você fez no começo. Porque daí tudo ia perder o sentido. Perdeu o sentido. Porque daí, se Deus fosse
quebrar tudo se ele fosse criar uma aliança, para que daqui a pouco ele fosse quebrar ela. Então não ia. Para que criar? Não tem, para que fazer uma nova? Não existe esse negócio se Deus não muda. É tanto Então- que na vinda, né, de Jesus, eles falaram que, né, o pessoal viu lá Jesus na cruz, falou dos sangues lá, né? Que até, inclusive, fala que, ó, meu sangue da aliança, a nova aliança do meu sangue da aliança eterna, né? Então, quer dizer que ele provou que a aliança antiga, que é do Antigo Testamento, e a aliança nova é a mesma, é uma só, É uma isso. forma aliança eterna, entendeu? Que é o Exato. evangelho eterno que a gente vive hoje. Então, não tem diferença. Ele mesmo E- falou uma que não não veio para eliminou a outra. revogar, E eu né? Veio pra sempre cumprir. falei, ó, isso me abriu a cabeça, porque eu mesmo sempre falei que hoje nós estamos sob uma nova aliança, mas é uma nova aliança diferente, que Jesus veio e cumpriu a antiga aliança. E, na verdade, o que essa lição trouxe para mim é que é tudo a mesma aliança. É a mesma A aliança. questão é o seguinte: primeiro Adão, né, que Deus, foi o primeiro que Deus fez, quebrou a aliança. Aí Deus trouxe uma solução para ele ali, né, recorreu ao pagamento, falou: ó, eu vou pagar esse preço por você. Aí instituiu o sacrifício. Aí depois Jesus veio como sacrifício e, né, sem contar as outras que aconteceram no Sinai, né, com o povo de Israel, com Abraão, com Noé. E isso tudo sendo que aquilo que Deus tinha falado para a aliança acontecer, em algum momento se perdeu. Os seres humanos esqueceram, quebraram a aliança. E aí, de repente, Deus vem e renova essa aliança. Sempre Deus tem que estar renovando a aliança. Tem uma pergunta da lição que fala interessante. Você pastor, você ficaria num relacionamento com alguém, ou, por exemplo, alguém que te vende uma coisa, ela te vendeu uma coisa, esse carro, te vendeu o carro, esse carro é zero, essa Range Rover Nossa, baratinha, Nunca 5 mil andou reais em uma Range estrada de Rover, chão, zero, nunca andou em estrada de chão. Todo mundo já sabe, né? Olha, irmão, é pecado, viu? Mentira. Aí, vendo pra você, aí você dá uma volta no quarteirão, a Range Rover vai, funde o motor. Já é. Ah, metade do preço para poder arrumar. Ou mais caro do que o carro, vamos dizer assim, que esses carros são mais ou menos assim. Mais caro. Aí, beleza, aí você vem comigo de novo para poder comprar o outro carro do mesmo jeito, sabendo que é a mesma história. Nunca, né? E por que Deus faz isso com a gente? Essa é a ideia, né? Por Ele que Deus sabe que a faz? gente vai de novo, a gente é falho, né? A gente sabe que a gente vai cair em pecado, mas mesmo assim ele não rompe a aliança com a gente, né? E o pior é que ele Continua. é como se ele tivesse dado um cartão de crédito Black Infinity, falou, ó, tá aqui, Faz ó, toda hora. põe todos os Land Rover que tu... Aí toda semana ele passa aqui, pega uma nova e tem que acabar o trajeto de ônibus ainda. Vai com nossa cara de taxa, É. né? Cara, isso é muito louco. Eu fico pensando, porque assim, quando a gente pensa nesse contexto de salvação, de tudo, aquilo que Deus ele faz por nós, é muito fora da casa. É muito fora. Porque eu gosto dessa ideia do eterno, que até Timóteo, eu abri aqui para conferir, Timóteo 1,9, fala que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e a graça que nos foi Refazer dada. o vídeo aqui, pode continuar. Então, vamos tocando aqui. Você só escuta a nossa voz aí. E aí fala aqui, e a graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, isso daqui eu acho muito louco, cara. Porque aqui ele está dizendo assim, ó, que ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo a nada que a gente faça. E é isso que a gente está comentando aqui. Porque as nossas obras elas são tudo podre. Exatamente. E aí ele pega e fala aqui pra gente, mas conforme a sua própria determinação. Cara, é igual o Leandro tá falando pra nós aqui. É como se fosse assim, cara, eu sou determinado a ir lá comprar um carro quebrado contigo só porque eu te amo, só porque eu gosto de... Desculpa a palavra aí, gente, mas é muito retardado. A gente pensa assim, ao nosso olho aqui, olhos é muito retardado. Mas só que ele fala assim, eu fiz isso desde os tempos eternos, desde antes. Afinal de contas, se Deus conhece tudo, eu sempre me perguntei. Se ele... Olha, eu sou desenvolvedor de software. E é praticamente a mesma ideia, né? Você sabe que você vai fazer um software, sabe que ele vai dar problema. Mas é por uma questão de necessidade. Nem tudo que você fala assim, não, eu vou fazer esse negócio e vou me arrepender depois. Se você souber que vai se arrepender, você realmente não faz. E o que Deus fez foi quase a questão do desenvolvimento do software, né? Não, eu vou fazer um ser humano que ele vai me dar um monte de trabalho, vai
né, passar aqui o trono que eu dei para ele e entregar para Satanás, entregar para mano. Satanás e vai fazer eu vir aqui e morrer, mas beleza, vou fazer. Foi tipo isso. Cara. Aquele livro História da Redenção de irmã Ellen White fala basicamente isso, que Deus desde o início, antes de fazer o homem, ele já sabia, já tinha um plano para poder salvar. Agora você imagina o tamanho disso, porque a gente conhece a partir do momento que a gente está aqui. E Deus, antes, no projeto, sabendo que o prédio vai cair, ele vai lá, não, beleza, eu assumo aqui a parada. Cara, eu vou colocar todos vocês na mira da verdade de novo, hein? Lá vem, Manda bala, tem que chegar. Porque a gente tá falando aqui da aliança e tal, a gente sabe todas essas coisas sobre aliança, mas pode ser que a gente tenha algum ouvinte ou alguém que está vendo aqui o vídeo pela primeira vez, ouvindo nosso podcast, e aí eu queria fazer uma pergunta direta para o pastor, mas também para os nossos discutidores aqui, que é o seguinte, pastor, para o pessoal que está ouvindo e por acaso não sabe, o que é ou qual é a aliança que a gente está conversando? É interessante, a gente falou gente falou monte, tudo que meia e não hora. falou isso, né? O que é a aliança final? É porque, fica até o final desse vídeo que nós vamos falar o que é a aliança. Aguenta aí que no final você vai... Cara, muito massa, Cristian. Agora sim. Mano, o seguinte, quando a gente pega essa questão da aliança, a gente precisa entender o seguinte, direto e claro, essa aliança é o conserto que Deus está fazendo com nós, seres humanos. O famoso plano da salvação, em uma outra forma de dizer, né? Porque assim, quando a gente pega essa ideia de aliança, a gente precisa entender o seguinte, que essa aliança, ela, igual o pessoal fala da nova aliança e tal, na realidade eu gostaria de chamar essa aliança de aliança arcaica. Por quê? Porque isso daí acontece desde antes, como a gente viu aqui. Mas só que essas alianças, por que ela é o plano da salvação? Por que ela é aquilo que Deus faz em resgate do homem? Porque quando a gente pega as outras alianças que a lição fala aqui, que foi os profetas, que você falou que a galera volta lá atrás. Essas alianças, todas elas têm um significado que ela aponta para Cristo. Todas elas. Por exemplo, nós temos aqui algumas alianças, eu deixei elas aqui anotadas. A de Adão. Tem uma aliança que existia antes mesmo de Adão existir. Essa daqui ela não está registrada em Gênesis, mas só que a gente consegue captar ela através do próprio Gênesis e em Oséias capítulo 6, verso 7. Essa aliança, ela era uma aliança que Deus fala assim, você quebrou a aliança que eu fiz contigo, que era que tudo ia ficar perfeito e tudo mais. Essa aliança, as bases dela, a gente não sabe. Aí, beleza. Aí, quando o homem quebra, começa agora uma busca de Deus atrás do pecador miserável. E aí, ele faz a segunda aliança. Qual que é essa aliança? Gênesis 3,15. Que o descendente da mulher, que é quem? Jesus, ele iria pisar e ia matar Satanás. Então, ali foi a primeira aliança dizendo o seguinte, então essa ideia de aliança, esse conceito de aliança que nós estamos falando aqui, que é a aliança eterna, ela tem a sua mostra aqui para Adão. Porque aí ele fala assim, cara, a partir de agora, no final vai chegar um momento em que eu vou vencer o mal. Então, isso que você herdou, isso que você fez, cagada que você fez, eu vou consertar ela lá na frente. Tanto é que isso é provado quando quando Adão ele pega, olha para a mulher, que até então não tinha nome, e fala assim, você vai chamar Eva. Por quê? De você vai sair a vida. E Eva significa vida. Exatamente. E aí, a partir disso, a galera começa toda a voltar os olhos. Então, você imagina, saca só uma parada, quando você olha que todo mundo no Antigo Testamento era louco para ter um filho homem primogênito. Por quê? Pela promessa. Porque todo filho homem que nascia, eles acreditavam que era o Messias, que era dali que viria. Olha só, essa eu não sabia, hein? Então, por isso que tem essa... No conceito judaico, tem muito essa ideia do primogênito, o homem. A casa só é abençoada quando tem um homem. Por quê? Porque na cabeça deles... Em algum momento, o homem é um potencial. As feministas piram, né? Exatamente. Então, tudo isso gira. Então, todas as histórias bíblicas que você vai ver, dos reis e da linhagem, daquela coisa, tudo tem esse pano de fundo, que apontaria para quem? Para o Messias. Na cabeça deles, então, em tese, era assim, eles sabiam que tinha o Messias, que viria o Messias, mas no final das contas, eles esqueceram
Quer dizer, por mais que não tenha essa palavra aliança escrita, a gente tem que Ela já está a gente tem que ser entendida. capaz de ir lá e identificar E- onde está. E daí, na verdade, ela corrobora ali, tem a prova cabal, que é lá em Oséias, né? Que como o pastor citou aí, aqui na lição. Ela não está escrita lá em Gênesis, mas está escrita lá em Oséias e pronto, acabou. A Bíblia também faz isso. É. Se você quer saber qual que é um pouco aqui, um a pouco ali. aliança, Esse aí você eu tem que fui ir até Oséias. Que, Oséias na verdade, 6. toda a Bíblia fala sobre isso. Vamos ler o livro de Apocalipse, fala de umas bestas, de uns bichos estranhos. E, na verdade, não é que o João estava fumado quando ele escreveu o Apocalipse. A questão é que aquilo tudo também aponta para os acontecimentos do fim e o cumprimento dessa aliança, não é? Esse é o ponto. Né? Sim. Cara, e interessante o seguinte, o mesmo Espírito que estava sobre os profetas que vieram antes de Jesus e as coisas aconteceram certinho, estava sobre João. Né? E aí, isso. será que a gente vai ficar bobeando e achando que não vai acontecer? Quem bobear vai ficar para trás, isso aqui muito. Exatamente. Vai rodar, porque... Vai virar cara, espetinho. Eu acho isso muito louco, porque quando a gente fala dessas outras alianças, cara, eu sou fissurado nesse conceito de aliança. Eu acho muito fera. Porque os paralelos são muito massa. Porque se a aliança é Deus resgatando o homem, aí você se lembra da aliança que Deus fez com Noé. Que a gente ama falar, que é a aliança do arco-íris e tal, que nunca vai destruir mais o mundo em água. Mas, cara, por trás disso tem um pano de fundo muito massa. Porque você se lembra que Deus falou assim, cara, eu fiquei com tanta raiva desse povo que eu vou destruir tudo, vou acabar com tudo. Só que ele achou graça em alguém. Ele achou graça na família de Noé. E aí, quando ele acha graça, e ele fala assim, agora, Noé, eu estou prometendo para você que eu não vou destruir mais esse mundo com água. Ele está dizendo assim, eu nunca mais vou destruir a raça humana. Até pensou, até surgiu na minha cabeça. E aí você pegou e falou aqui agorinha de outro exemplo, de Moisés, que foi a aliança que aconteceu depois, a mosaica. Por quê? Porque Parece que Deus Deus dá uma acendeu a arrependida, ira e né? falou assim, cara, eu vou destruir esse De povo. vez em quando ele fica chateado, fala, rapaz, não vai dar certo mesmo, não. Ele fala, agora eu vou deu chutar o ruim, balde. deu ruim, Deu ruim, não tem jeito não, isso aí esquece. Cara, sabe o que eu acho mais interessante disso que você está falando aí, de todos esses exemplos, né? Isso mostra assim uma questão que eu queria trazer, que é a seguinte, a da tradição da aliança. Uhum. Porque a aliança, ela no contexto bíblico do povo hebreu, ela significava o quê para esse pessoal? O plano da salvação. Inclusive tem um autor secular que trata sobre isso, que é o Max Weber. Sim. Que já é conhecido de muitos. Alô, pastor Weber. Seu parente aí. Que ele diz, ele tem um livro que ele vai tratar o seguinte, ele fala, olha, os hebreus, e depois os judeus, eles são um povo diferenciado na antiguidade. Isso. Eles são o primeiro povo, para além das questões mais óbvias de ser o único povo da antiguidade monoteísta, né, que acredita em um Deus. Um Deus tal. único. O Weber vai dizer o seguinte, que os hebreus eles são um povo diferenciado porque eles criaram um tipo de religião, criaram a palavra do Weber, né? Eles Sim. criaram um tipo de religião que, vamos dizer assim, unifica passado, presente e futuro numa conduta ético-moral, prática. Isso. E o que é que unifica? O Weber não falou isso, mas aí eu vou acrescentar aqui, vou ser ousado de acrescentar aqui no Weber. Claro. O que é essa coisa, né? Esse elemento unificador de presente, passado e futuro que coloca uma questão ético-moral, a forma como você lida e a forma como você age no mundo e no dia a dia. É a aliança que Deus estabeleceu. Sim. Exatamente. Então, por exemplo, os egípcios, que foram uma grande civilização, o maior grande império da humanidade, né? O primeiro grande império da humanidade e o maior da antiguidade antes de Roma, por exemplo, eles não tinham isso. Exato. Eles não tinham isso. Os gregos não tiveram isso. Os romanos não tiveram isso. Né? Ou seja, essa questão da aliança, a forma como os hebreus lidavam com o tempo e a forma como essa aliança conduzia a vida prática deles, quer dizer, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Mas eu não posso fazer, por mais que eu queira, por mais que seja da minha natureza e tal. Por quê? Porque eu tenho uma esperança de um futuro melhor, ou porque no meu passado foi feita uma promessa e eu não posso quebrar. Viver pela promessa. Ou quando eles quebravam, eles tinham essa consciência de que eles estavam quebrando a coisa. Filho da promessa. E da mesma forma como essa aliança Eu resolvi esperar. Hashtag. da mesma forma como essa aliança era
um caráter, vamos dizer assim, ela tinha um caráter diferenciador desse povo entre todos os outros, essa mesma aliança tem que ter um caráter que nos diferencia hoje, eu acredito. Com Sim. certeza. O que vocês acham? Tem que ter essa aliança tem que ser aquilo que nos diferencia Vou responder de com todas as outras. uma única palavra, com certeza. Falou tudo. Ou seja, ela sempre teve esse caráter e tem até hoje. Sim. De diferenciar o povo de Deus de todas as outras nações que estão no mundo. A aliança, especificamente, o plano da salvação. Sim. As alianças que Deus faz, vamos dizer assim, momentaneamente, que é chamada aqui na lição de alianças. Enfim, tem uma aliança geral e tem as alianças específicas. Né? Isso. Todas as alianças específicas tratam do mesmo tema da aliança geral. Fato. verdade. Agora, O mesmo para nós hoje. nós compreendemos que estamos sob uma única aliança, a aliança eterna. Isso. Apesar de que ela teve que ser refeita várias vezes pela parte de Deus, porque nós viemos a quebrá-la. Mas a lição de sexta traz um outro conceito, que é a questão da lei. As duas leis, a lei arcaica com a lei eterna. Bem, agora é o ponto que nós, que nós chegamos aqui no ponto polêmico, o cume da polêmica dessa questão de aliança. Porque o que era a lei arcaica? A lei cerimonial, de matar o cordeiro e tal. Para que se fazia aquilo? Porque representava que um dia Jesus ia vir e tal, morrer, beleza, ok. E a lei dos 10 mandamentos, lá do Monte Sinai, que na verdade ela já existia, mesmo que não estivesse escrita em tábuas de pedra, como um simbolismo de que ela era eterna, que é eterna, mas ela já existia, porque Deus sempre existiu, e ela é a representação do caráter de Deus. Porque se nós dividirmos, nós temos lá alguns mandamentos que tratam especificamente do nosso relacionamento com Deus e também do nosso relacionamento com o próximo, o amor ao próximo, que representa o caráter de Deus, que é o caráter de amor. Beleza, ok. E essa lei, que representa o próprio caráter de Deus, afinal de contas, vale ou não vale? Essa tá difícil, hein? Acho que quem souber responder vai ganhar um almoço lá na casa do pastor Derli. Ele gosta de falar isso, agora vai ser ele que vai dar o almoço. Ele que vai pagar. Exatamente. Mas é bom. E é bom que todo mundo perguntou e já olhou pra mim, né? Toma, essa que é de graça. Cara, mas o mais massa da aliança é o seguinte. Porque assim, a gente está vivendo, tem essa ideia do conceito da nova aliança, Cristo vem, e aí a graça ela aparenta. Só que você já percebeu que desde o começo aqui que a gente está batendo esse papo, a gente está falando da graça de Deus, até mesmo com esse povo, que Deus não destruiu, que Deus não matou, Deus podia ter destruído Adão, Deus podia ter destruído o povo lá. Então a graça, ela já existia, há muito tempo. E aí quando a gente pega a aliança mosaica, que é a aliança de Moisés, a base dela ali, ela começa com um negócio. Diz assim: lembra que eu tirei da terra do Egito, e isso daqui você vai fazer em resposta a esse conceito. Então, a base da aliança, ela é fidelidade. Mas, uma fidelidade com Deus. E aí? Valia só para aquele povo, para aquele momento específico daquela época, ou continuou valendo? Não, aí aqui a gente começa a abrir o leque, né? Isso não vale só para aquele povo, né? Em todo o tempo, isso daí já estava, vamos dizer assim, dando mostras. Eu vou pegar aqui na Bíblia para poder provar isso aí para a galera, tá bom? Mas vocês podem ir debatendo aí que eu vou achar aqui, tá? Uma coisa eu digo, que eu tenho de experiência, de estudo nesse tema. Muitas denominações, inclusive, se valem do argumento de que Jesus veio e ele aboliu, então, essa lei, e não estamos mais não precisamos mais seguir, simples assim. Exato. Mas o que, na verdade, aconteceu é que, quando Jesus veio, ele amplificou o conceito dessa lei, de forma que nós, por nós mesmos, nem damos conta de seguir. Por exemplo, quando Jesus fala de suas próprias palavras, o que diz a lei, não adulterarás, mas se todavia olhares para alguém, engraçado que a gente fala até na versão João Ferreira de Almeida, como se fosse as palavras de Jesus, só para piorar. João Ferreira de Almeida. Né? Eu estou com o João Ferreira de Almeida na cabeça. Enfim, quando Jesus fala, se você olhar com a mente lasciva, você já pecou, já adulterou. Se você pensou em matar alguém, você ficou bravo com ela no trânsito, ela te fechou, e você, se eu te pego, você já
atentou contra aquela pessoa. Mesmo que você não ir às vias de fato, você já tem essa predisposição. Então, significa o quê? Que esse conceito da lei foi amplificado. Com certeza. E não foi abolido de forma alguma. Eu sempre tive essa dúvida, que é o seguinte: se o próprio Jesus fala que não veio para abolir, mas veio para cumprir, quer dizer, onde que está a questão? E Deus reforça isso. Ó, lá em Salmos fala: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que meus lábios prometeram. Então, mas e aí? Então já está provado Cara, que as pessoas, não veio para abolir. Né? As pessoas dizem o seguinte: você vive de acordo com a lei, eu vivo de acordo com a graça. Já ouviu isso, pastor? Demais. Já ouviu? O tempo todo. Cara, eu tô relendo aquele livro Patriarcas e Profetas, né? Que aí eu tô naquela parte, naqueles longos capítulos em que a irmã White vai relatando ali como que era a experiência do povo no deserto, né? O último capítulo que eu li é o que fala sobre a rebelião de Coré. Uhum. As pessoas devem olhar para aquilo ali e pensar o seguinte: era daquele jeito ali, ou seja, você descumpriu, Deus faz abrir um buraco na terra e te engolir, mas você não vai sair impune. Só que, cara, se você lê atentamente a história, você percebe que existe a graça de Deus ali. Eles tiveram a oportunidade do arrependimento. Exatamente. Mas foram eles que não quiseram. E assim, diversas vezes. O pessoal que fez o bezerro de ouro e outras experiências que a gente poderia colocar aqui. Quer dizer, no Antigo Testamento existe a graça. Existiu a graça. Porque você colocou aqui na mesa mais uma dúvida, que eu até tinha falado antes. Por que parecia que Deus do Antigo Testamento ele era mais duro? Errou, morreu. Mas, na verdade, não. Né? E ele sempre, assim como agora... Apesar de que hoje a gente não vê história de que abriu o chão e engoliu as pessoas que estavam fazendo coisas erradas, mas eles também têm um prazo, né? Então, se você chegou ali no dia do julgamento e você não embarcou nesse trem da graça, infelizmente, você não pegou o bote salva-vidas da graça, né? Digamos assim. Aí ficou ruim, deu ruim para você, né? Amigo, se você ouviu alguma coisa aqui que você viu que é uma verdade, procurou na Bíblia, está escrito lá, mas alguém falou para você que não é assim, mais só que mais que, muito cuidado. Vá para a Bíblia, ore a Deus e peça a orientação do Espírito Santo, porque a Bíblia é clara em dizer para nós o que é a lei, o que é a graça, o que Deus espera de nós, o que a sua graça promete a nós. E tome a sua decisão do lado de Deus, porque eu não conheço ninguém do lado de Deus que ele se deu mal. Ele sempre, por mais que ele não mereça, como ninguém merece, mas a graça de Deus é infinita. Mas para aqueles também que sabem aproveitar dela. Né? Aproveitar ela, né? Aproveitar dela. Aproveitar ela, né? Mas cara, porque assim, a lei e a graça, a gente precisa entender realmente esse conceito, porque senão vira uma confusão. Porque assim, eu gosto de usar um exemplo bem bobo para poder explicar essa questão da lei e da graça. É como se fosse assim: Deus ele fez uma aliança conosco de nos salvar. E beleza, ele vai nos salvar e tudo mais. Mas aí essa lei, ela serve para poder chegar para nós e falar assim: cara, você está vendo o caminho que você está seguindo? Então, você precisa consertar. Então, eu gosto de dizer o seguinte: é como se fosse assim, Deus pega e te dá uma pulseira. Sabe aqueles parques de diversão? Quando você ia que tinha uma pulseirinha, que você brinca em todos os brinquedos? Eu tomava banho com ela para poder voltar no outro dia. Exatamente. Aí é essa a ideia. O seguinte... Imagina só que Deus pega e te dá uma pulseirinha dessa. Pum, colocou a pulseira. E fala: cara, isso aqui é a sua salvação. Já está pago, é a aliança que eu estou fazendo contigo. Eu vou te salvar. Tá aqui, sua aliança, é sua. Mas só que aí, quando você vai lá no parque, quando você é pequeno, e aí tem aqueles brinquedos que você não pode ir, porque, né? Mais alto e tudo mais. Aí, você pega e acaba indo e transgride. E aí o cara do parque, o dono, chega lá e fala assim: cara, você vai ter que perder a sua pulseira. Só que aí, o que acontece? Vai lá e corta um pedaço da pulseira ou apaga um pedaço dela. E aí, nessa hora aqui, você olha para esse negócio e fala assim: cara, eu estou perdendo aqui minha pulseira da salvação. E da mesma forma é a gente com pecado. É como se fosse assim: a gente vai pecando e vai manchando a pulseira da salvação. Daqui a pouco,
Você não está enxergando mais nada nela. Não tem mais nada, tá branquinha. Tá igual você tomar branquinha. banho. E aí, você pega... Só que Na aí a verdade, gente tá tem essa preta, né? prerrogativa de chegar, clamar a Deus por conta dessa aliança que Ele fez conosco e falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, e aí volta. Então, essa ideia de graça e lei, a gente precisa entender o seguinte, a salvação ela é nossa. Nada tira ela de nós, a não ser as nossas próprias escolhas. Então, assim, tudo que a gente fizer... A gente precisa entender isso assim de maneira bem clara. Tudo que a gente fizer, Deus ainda assim vai querer nos salvar. Exatamente. Que é o negócio errado que a gente estava falando aqui. Eu faço isso com meus alunos, sabia? Eu falo assim, ó, você já tem 10. Ah, Todo mundo aqui já você tem é 10. desse? Eu vou Eu tinha só os professores Só desse. tirando. Oh, isso é Professor- o pior, isso aí. Já vi que ele é um professor daqueles paia. Eu tinha um professor que falava que eu estudei na PUC e ele falava, ó, a PUC tá aqui para te dar o diploma. Você paga e você tem o diploma, mas eu tô aqui para poder impedir esse diploma. Já era. Cara, eu queria mostrar para vocês, que foi o texto que eu estava procurando aqui, o seguinte, que sua pergunta foi assim, cara, mas então assim, era só para um povo específico, só uma galera que tinha que guardar, mas só que a aliança que Deus faz com o povo, que era o povo de Israel, o povo escolhido, ela não era só para o povo. E a lição ela fala sobre isso. Em Gênesis 17, verso 7, diz assim, ó, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Isso aqui é Deus falando com Abraão. E aí ele fala assim, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua condescendência. E aí ele vai falar aqui também, dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, da terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei seu Deus. Então ele está dizendo aqui, não vai ser só para o povo. Para quem tiver em contato, quem souber, quem aproveitar a Fala que- oportunidade. Por meio de ti serão abençoadas todas as famílias Tudo, da terra. onde você passar, onde você peregrinar, as nações que não conhecem e tal, elas vão receber essa aliança, receber essa bênção, simplesmente se elas quiserem. Isso acontecia, hoje, né? isso acontecia no Antigo Testamento também. Por exemplo, nessa expedição que Abraão fez para a Terra Prometida, ele levou um monte de gente ali com ele, Sim. trabalhadores e tal, que não eram da descendência dele. Quando o pessoal saiu do Egito, foram junto um monte de egípcios, eles comiam do maná do mesmo jeito, eram submetidos às mesmas leis, tinham que guardar o sábado do mesmo jeito, não podia transgredir, né? Exato. Tinha a sombra que ficava Tanto é sobre que eles do mesmo na jeito. antiga aliança, isso foi bastante interessante, até vamos, depois desse comentário, eu quero passar para cada um falar seus pontos fortes para a gente já caminhar para o encerramento, que eu acredito que já deu bastante tempo de podcast, deu mais de 40 minutos, eu acredito. Olha só. A gente não tá no nível do Flow, não, né? Aqui na hora. Então, nossa, eu já esqueci de novo. Eu acho que se eu fosse Flow, eu era o Monark. Eu falei aqui do pessoal dos egípcios que iam junto, pô. Que saíram, né? Isso, que foram Então, junto. já foi. Vamos lá. Paulinho. Fala assim. Vamos lá, vamos caminhar para as considerações finais aí de cada um, né? A gente já deu bastante tempo de podcast, mas tá bacana, tá legal. Isso né? aí. A ideia é essa mesmo, é pegar esse formato bem descontraído. Aqui a gente não tá para passar a lição. A gente tá para discutir, debater aqui, uma conversa, né? Uma coisa mais Trocar descontraída. E vamos em breve aí, a gente começar também com a participação do público aí, né? Lançar uns assuntos, quem sabe, umas enquetes. É isso aí. Né? E vamos chamar o público para isso aí também. Então, esse é o primeiro de muitos que virão, né? Em nome de Jesus. Quero agradecer aqui cada um que está aqui, né? Que é uma honra que a gente está reunido aqui para debater. E é sempre bom a gente debater coisas de Cristo, né? Debater aqui sobre o nosso Salvador e sobre as alianças, que é firmando realmente que a aliança está de pé. Não foi quebrada, não foi nada abolido. Está de pé, está firme, né? E a nossa parte também. E a nossa parte Fazer também a de nossa fazer parte. acontecer. Né? Então, Christian, Cara, só agradecer Top. também ao pastor que abraçou esse projeto aí junto com a gente. Tamo junto. Tá aqui no nosso primeiro podcast. E dizer que é muito bom e interessante isso aqui que a gente está fazendo, porque quando você lê a lição e você tem ali só seus pensamentos, né? É uma coisa. Agora, quando você aprimora seus pensamentos com
de A gente outras fez pessoas. um brainstorm da lição, se a gente pudesse dizer. Sim. Ele é empreendedor demais. O cara já vai nessa pegada. Mindset. Startup, mindset. Arrasta pra cima. Então isso é muito enriquecedor, não é? Nós vamos ter outros programas também, além desse programa que é o Pode Crer, que a gente vai estar discutindo a lição da Escola Sabatina. Em breve todos vão ficar sabendo, né? Mas tem muita coisa interessante a vir. E eu acho que o mais interessante é isso, que essa aliança é eterna. Ela, da mesma forma que no Antigo Testamento servia para diferenciar o povo de Deus, ela serve para nos diferenciar hoje também. Sim. Assim, mas não no sentido de excluir as outras pessoas, porque elas também podem alcançar essa exclusividade se quiserem, né? E por mais que a gente quebre a aliança todos os dias, em todos os pecados, todos os erros que a gente comete, que a gente cai, mas Deus está de braços abertos, né, esperando que a gente volte e que a gente refaça o pacto e refaça a aliança. Amém. E que a gente esteja junto. E é isso aí, pode crer. Pode crer. Cara, eu também quero agradecer aí o convite, foi muito massa. Eu fico fissurado com essas coisas, que é legal a gente bater esse papo. E podcast é para isso, a gente fica muito formal e tal, aquela ideia. E não dá pra gente... no sábado de falar tudo. A gente bater um papo mesmo sobre a lição e tal. A gente ainda tá aqui, né, meio que conhecendo e tal, mas olha como é que já fluiu o papo. Eu percebo, vou falar aqui para vocês aí, que eu nem vi a hora passar. Que a gente tá aqui batendo um papo, cara, e tá de boa. Então, assim, isso é top. Você que tá aí assistindo, cara, vê se pega isso, passa para outros líderes, gente que vai passar lição e tal, porque é igual o Christian falou aqui, às vezes você tá aí de boa e aí você capta uma ideia aqui que você vai passar na lição lá na sua igreja e tal. Então, isso é muito massa. Agora, voltando aqui para a nossa aliança, a minha consideração final, eu quero dizer só uma coisa que eu deixei anotadinha aqui como principal, que é o seguinte, que a aliança, ela mostra só para uma coisa, para um ponto. Ela aponta para que Jesus viria. Exatamente. Foi assim antes, Jesus ia vir. Imagina os patriarcas, cara. Eles tinham que crer que um dia alguém ia vir, ia morrer por eles, pelos pecados dele, e eles acreditavam nisso piamente. Olhando agora para um cordeiro, olha só. Exato. E aí a gente tem Isaías ali, a ideia do servo sofredor, né, que ele viria para salvar o povo, era uma profecia. Aí quando Cristo Jesus ele aparece, João, que era o precursor, João Batista, que o Christian comentou aqui, ele pega e olha para Jesus e fala: esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, esse tem que ser o nosso foco. A aliança, ela serve para nos lembrar e apontar para Cristo Jesus. Então, esse deve ser o nosso conceito de aliança. E essa aliança ela tem uma base aqui, que está em Mateus 7,12, que é o relacionamento. O relacionamento não só com Deus, mas um com o outro. Em que a gente ama as pessoas, em que a gente se preocupa com o outro, não julga, como a gente já comentou aqui, mas que a gente se preocupe, que é a salvação de todos, apontando sempre para Cristo. É isso. E eu, Amém. Derradeiramente, minha consideração final, quero deixar um apelo. Eu falei no meio, se você teve acesso a esse material, se você ouviu, se você discorda de alguns pontos, você pode entrar em contato com a gente, que a gente pode tentar debater. Mas uma coisa eu digo, nada do que a gente conversou aqui veio da nossa cabeça, da nossa imaginação, do que a gente acha, mas do que está escrito na palavra de Deus. E é só a escritura, né? Somente a palavra. Se está escrito, está escrito. Se não, não tem porquê, que base, que parâmetro que você tem para poder dizer que está certo, se não está escrito na palavra de Deus. E é isso aí. O outro ponto é que, para quem é jovem, que tem acesso à lição, quem não tem lá no site da CPB, quem não conhece, esse aqui é um guia de estudo semanal que nós fazemos, ele é da Igreja Adventista, mas ele é aberto, você pode, qualquer denominação, se você, diz a lenda, que na verdade não é uma lenda, que se você estuda essa lição por 5 anos, você tem... Está acabando já, a câmera desligou. A câmera já cansou. E você faz um curso de teologia, e é isso aí, vamos orar para a gente poder encerrar aí o nosso podcast. Christian, ora para a gente, o pastor já orou no início? Vamos orar. Oremos. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui, com essa conversa tão gostosa, discutir mais, aprender mais uns com os outros. Amém. E falar do nome do Senhor.
Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que o Senhor leve esse conteúdo para que mais pessoas possam estar participando virtualmente desse ambiente com a gente, estar ouvindo mais o seu nome, aprendendo mais o Senhor também. Amém. Esteja conosco, com as nossas famílias, com as famílias dos nossos irmãos que estão nos ouvindo. Que tenhamos uma semana abençoada, feliz, fantástica, sensacional. Amém. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Isso aí. Obrigado a todos aí que ouviram e assistiram. E logo mais tem mais novidades vindo por aí, mais coisas. Tamo junto? Valeu. Pode crer? Pode crer.